Alterações mentais e sensitividade. Como podemos entendê-la e ajudar? As obras de codificação é o primeiro passo para que a gente possa entender como funcionam as alterações mentais, de que forma que a gente pode trabalhar com essas alterações, ou melhor, logicamente que essas alterações mentais podem ser uma mediunidade, ou alguns costumam chamar de sensitividade. A gente usa os dois nomes, não é para ficar diferente, é para poder esclarecer as pessoas que estão procurando por aquele assunto, porque muitas das vezes as pessoas começam a misturar as coisas e achar que elas têm que ser separadas. Ou seja, um fala assim, eu sou sensitivo, o outro eu sou médium. A médium é espírito, sensitivo não é. Todos são médiums. O sensitivo é médium, o espírita é médium. Nem todo espírita vai ser médium. Mas o que a gente precisa de fazer? Nós precisamos aprender a entender essas reações, essas interações, para melhor podermos servir, para melhor podermos trabalhar em prol de um objetivo comum, de um objetivo que venha nos fazer sentir bem, trabalhar bem e construir um mundo melhor. Kardec foi um grande missionário para trazer ao mundo o grande manual da alma. Aqueles que não quiserem entender isso, irão tropeçando aqui e ali, até que um dia a humanidade desperte para a realidade do espírito e consiga entender Kardec como aquele que veio trazer para o mundo um manual da alma. Logicamente que esse manual da alma não explica plenamente como que ela funciona, e nem é possível. Mas é importante que a gente procure entender como nós vamos lidar com a nossa alma e com a alma dos nossos irmãos que estão em torno de nós e com aqueles que já chegaram ao mundo dos espíritos sem a mínima consciência, sem a mínima compreensão da importância de se entender como espírito imortal que todos nós somos. Médiuns e a casa espírita. Então, voltando aqui no slide para a gente entender, alterações mentais e sensitividade, estamos falando da mesma coisa com palavras diferentes. Lógico, alterações mentais, sensitividade e mediunidade. Então, estamos falando das mesmas coisas com palavras diferentes. Apenas precisamos usar os nomes que as pessoas costumam usar para que a gente acesse essas pessoas e eles procuram vir e entender o que está acontecendo com ele. Entender o que era uma mediunidade. Agora, voltando à nossa dedicação aos médiuns propriamente ditos, quando eles já chegam à casa espírita compreendendo que tem uma responsabilidade, primeiramente consigo mesmo, e depois com a sociedade, com a doutrina espírita, e logicamente que todos nós que nos candidatamos a trabalhar no bem, temos uma responsabilidade maior que precisamos entender, que precisamos aperfeiçoar essa responsabilidade. Então, como é a sua conduta na casa espírita? Quando você chega na casa de um amigo, como você age? Vai lá, abre a geladeira, pega o que ele tiver lá para comer, pega para beber, qualquer coisa, aí senta na sala, se tiver com o pé sujo, já tira o sapato, deixa aquele cheirinho de chulé espalhando pela sala? Não. Lógico que a gente está colocando aqui uns dadozinhos assim para as pessoas pararem para pensar. Nós não fazemos assim. Nós temos cerimônia, não é isso? A gente chega, espera ser convidado a sentar. Se a gente está com sede, a gente pede água. Mas ninguém vai abrir a geladeira da casa de um amigo a primeira vez que você vai lá. Então, você chegou à casa espírita, você tem uma visão, você está fazendo algum curso de qualidade, tem vários cursos, às vezes, normalmente a pessoa chega, às vezes, depois de uma faculdade, então, tem uma mente aberta para várias possibilidades de melhoria naquilo que ele viu. Como que ele vai agir? Se inteirar da casa, como ela funciona. Eu fui visitar uma casa espírita e ao chegar, a pessoa, uma senhora já bem idosa, chegou, viu que eu não era da casa, me levou para mostrar toda a casa, como que ela funcionava, me explicou como que funcionava. A gente falou de algumas possibilidades que a gente tinha e o assunto parou ali. Então é de grande importância para nós começarmos a procurar entender os meandros de cada situação para que a gente possa agir de forma a construir um mundo melhor para todos nós, da melhor forma possível. Trabalhando na edificação do bem, trabalhando na edificação de uma melhor qualidade de vida para todos nós.
porque todos nós estamos aqui para trabalharmos a nossa melhoria. Então, dentro de uma casa espírita, como que a gente vai fazer? Procurar agir da melhor forma possível. À medida que a gente vai se familiarizando com essa casa, à medida que a gente vai se entrosando com as pessoas ali, a gente vai assumindo mais responsabilidades, vai vendo nossas possibilidades de cooperar, e aí, lá na frente, nós teremos ações e outras responsabilidades, como no tópico de baixo. Como você vê seus companheiros de tarefa? Aí você já está entrosado na casa, vai estar com a tarefa, já está procurando trabalhar. Algumas casas pedem que a pessoa frequente as reuniões públicas e de alguns estudos por 6 meses, para que depois ele vá para uma tarefa. Mas cada caso é um caso, não pode ser fixo. Às vezes, dependendo da situação, você vai chegar e vai começar a trabalhar. Tem casa que fala assim, não, aqui só depois de 6 meses de trabalho. Não, mas eu fui transferido, eu já trabalhava na outra casa. Não, você tem que ficar 6 meses aqui assistindo a reunião pública. A pessoa, mas eu trabalhava na mediúnica. Não, mas você tem que ficar assistindo 6 meses de reunião. Radicalismo não combina com o espiritismo. O espiritismo, ele sempre vai trazer para nós possibilidades de agirmos diferentes em situações diferentes. Minha família não é espírita, eu percebi, eu estou tendo algumas sensações, percepções, e eu quero estudar a doutrina espírita. Aí ele tem que seguir uma regra, um padrão estabelecido. Eu vim transferido, por exemplo, um jovem, eu passei no vestibular, morava na cidade do interior, frequentava uma cidade, participava de várias atividades. Como eu posso trabalhar aqui? É diferente daquele que chegou, eu passei aqui na porta, vi que era uma casa espírita, quero saber como funciona. Eu quero ser médium. É outra situação. Então, cada caso a gente tem que saber lidar com ela, como que a gente vai se interar com os colegas de tarefa e como que nós vemos os nossos colegas de tarefa, quem está chegando e quem já está dentro da casa. Todos têm que saber ver o colega de tarefa. Como você se relaciona com eles? Aí vem outro detalhe, uma outra condição. Como você vai se relacionar com esses colegas de trabalho? Como você vai se relacionar com esses colegas de reunião, com esses colegas que estão ali no dia a dia com você? E aí vem outra, como você interage, a interação dentro do grupo está tranquila, está boa. Isso sempre pode melhorar. Sempre pode melhorar. E quando nós estamos dentro de uma coletividade, dentro de uma casa espírita, nós precisamos aprender, todos nós precisamos aprender a dialogar, a saber ouvir o outro. Nós não somos aquele general que fica lá intocável, ninguém pode falar mal ali, e às vezes até se a pessoa chegar com um problema para levar para ele, briga. Está preso, está punido. Não vamos agir assim. Todas as sugestões são bem-vindas. Todas as críticas para o espírita, seja como ela for, ela tem que ser bem observada. Agora, não vamos ser aquele crítico quanto mais que tudo bota defeito. Vamos fazer uma análise direitinho, vamos fazer uma avaliação. Isso por esse caminho é bom, isso por esse caminho não é bom, isso por esse caminho não se deve ir, para que a gente, no todo, naquele conjunto, nós tenhamos a harmonia de progredirmos. Aí isso é uma boa interação e uma boa convivência. Agora vem uma questão muito complexa e até mesmo perigosa nos tempos atuais, devido a algumas licenciosidades. Sem sermos moralistas, mas nós temos que pensar seriamente sobre isso. No decorrer dos estudos nós vamos entender por que essa preocupação é maior. E com o sexo oposto, como que você age? Como você interage? Aí eu fiz a pergunta, reencontros? Como você os encara? Principalmente a menina mais bonita e mais rica, todos os rapazes estão reencontrando com ela. E tem pessoa que tem tanto rapazes como moças, vai existir pessoas que todo mundo ele acha que está reencontrando de outra vida. E pode até estar reencontrando. Mas não quer dizer que porque você reencontrou que tem que ter um caso amoroso com a pessoa. Nós temos que aprender a sublimar o amor, a sublimar nossas relações. Se você achar que você tem que ter uma relação sexual com toda pessoa que você reencontra de outra vida, você vai estar fadado ao fracasso e a umas coisas mais complexas. Vamos deixar para o momento oportuno que a gente vai falar sobre as DSTs. Então, todo respeito é pouco. Quanto mais você tiver respeito, melhor interação, melhor convivência e melhor segurança dentro do grupo. Vamos aprender a respeitar. Mas eu não aguento. Você não aguenta o quê? Você aguenta uma DST?
Então você aguenta segurar e respeitar as pessoas. E se fosse tua filha, se fosse teu filho, você gostaria que passasse por aquela situação? Porque muitas das vezes as pessoas acham que vai falando logo que é um reencontro e daí a pouco a gente era inimigo. Aí já não é mais nada de paz, mas já usou e abusou daquela situação. Ambos saíram feridos. Aí ambos vão para outra casa. Em alguns casos, ou um sai e o outro fica. Parem com isso. Todos nós cristãos, não importa qual religião, nós temos que lembrar que o sexo oposto não é objeto. Tanto a mulher vê no homem um objeto, quanto o homem vê na mulher um objeto. Não. O outro é um ser humano que tem sentimentos, que precisa ser respeitado, assim como a gente gostaria de ser respeitado. Vamos procurar desenvolver relacionamentos saudáveis para serem duráveis. É importante que a gente aprenda isso. Continuando, médiuns e mediunidades, como é a sua conduta perante a mediunidade? A pessoa, muitas das vezes, e às vezes as mulheres, sou médium. E aí começa a achar que pode prever o futuro, que pode, olha, tô vendo. Para. Mediunidade não é para isso. Mediunidade é para você ajudar os espíritos, tomar atitudes sérias, agir com responsabilidade e seriedade diante de cada fato, de cada momento, de cada situação. Então, como você está vendo a sua mediunidade? Você está tendo percepção dos espíritos? Você está ouvindo os espíritos? Você está convivendo com eles? Eles estão ali interagindo com você? Ótimo. Mas não, cuidado. Não tente fazer disso uma autopromoção, uma autopropaganda. Vamos para frente. Como você vê seu dirigente de tarefa mediúnica e os demais integrantes da equipe? Ah, aquele ali está ultrapassado, aquele lá está chato, aquele lá... Calma. São companheiros que precisam uns dos outros. É uma equipe mediúnica. É um grupo de pessoas que estão ali reunidas para trabalharem com responsabilidade, para se ajudarem, para estarem unidos. Nós precisamos agir para construir o nosso mundo íntimo melhor. E, por conseguinte, o mundo íntimo de cada um. Criar dentro da mediúnica uma relação de estabilidade, de amizade, de amor uns pelos outros, mas não amor que abraça, que pega, que beija, que quer levar para a cama, não. Amor de sentimentos, igual mãe e filho, irmão e irmão, irmã e irmã, irmão com irmã. Tem as pessoas que se amam, se pode até se abraçar e se beijar, mas tudo dentro dos limites do bom senso, da responsabilidade. E aí, o dirigente é aquela pessoa que é responsável pela tarefa. Existe dirigente que implica com médiuns iniciantes, e existe médiuns iniciantes que implicam com o dirigente. É necessário que estabeleçam um ponto de diálogo. O livro O Monge e o Executivo mostra a importância desse diálogo, a importância de sabermos interagir. Ninguém é mais importante do que ninguém, cada um está na sua função para fazer o que ele melhor dá conta de fazer. E cada um fazendo o que melhor dá conta de fazer, o grupo vai ser beneficiado. Então, é dentro desse princípio que nós temos que estabelecer a nossa meta de trabalho, a nossa meta que como objetivo de realizações. E aí, como você reage e interage dentro desse grupo mediúnico? É de importância que dentro do grupo mediúnico a gente esteja de olhos bem abertos para sabermos vivenciar ali os melhores sentimentos para que ambos ajudem-se mutuamente. Todos nós temos que estar sempre nos ajudando. A troca de informação. Olha, eu li tal livro, você acha interessante? Olha, eu li esse livro aqui, seria importante que o grupo desse uma estudada, aborda pontos importantes da mediunidade. O livro Desobsessão, é importante que o grupo leia. A gente vai falar dele mais à frente. Psicofonia na obra de André Luiz, vamos dar uma lida, vamos perceber. O capítulo 16 do livro dos médiuns, que a gente vai falar mais à frente, tem que estudar. A classificação dos espíritos, tem que estudar. Porque a partir desse momento que a gente estuda isso, a gente se defende. Que nós estamos lidando com energias que nem todo mundo vê, nem todo mundo ouve, e alguns sentem. E alguns são influenciados por essas energias. Então, o que o espírito te intui a fazer?
O que ele pede para você fazer? Que direção ele te dá no dia a dia? É baseado nisso que nós vamos conseguir estabelecer a nossa meta de reação e relação com o meio em que a gente vive, com aquele grupo de trabalho onde nós estamos inseridos. Aí dentro da reunião mediúnica e o sexo oposto. Reencontros? Como você os encara? Dentro da mediúnica, as percepções ficam mais aguçadas. As pessoas desenvolvem a sua sensibilidade, a sua sensitividade, suas percepções. Chega espírito, às vezes dá uma comentadinha. Por isso que é importante saber a classificação dos espíritos. Espíritos bons, bem intencionados, vai ficar dando aquelas cutucadinhas, aquelas dicasinhas. Olha, vocês já tiveram relacionamento junto? Não. Pode até numa reunião de dirigentes da casa falar, ó, afasta fulano, beltrano, porque não é bom que eles fiquem na mesma reunião. Pode acontecer isso? Pode, e muitas das vezes deve. Aquelas duas pessoas não devem ficar na mesma reunião, por ligações fortes do passado e fraqueza moral desta vida que os espíritos conhecem. Então é importante saber discernir. Não ter melindre, eu tenho que sair dessa reunião, eu vou sair dessa reunião. Porque é o bem, é o meu próprio bem que está em jogo, meu próprio bem-estar, da minha família, da minha sociedade e da minha casa espírita. Até que eu desenvolva a força moral para trabalhar junto com a pessoa sem ser incomodado. É o que nós temos que procurar fazer. Mas nem todos dão conta. Médiuns e a mediunidade. Como é a sua reação perante a mediunidade? Aí outro detalhe importante. O que você está vendo, o que você está ouvindo, o que você está sentindo. E como isso te faz sentir. Então eu vejo determinados espíritos que me dão arrepio, por exemplo. Eu sinto determinados espíritos que me dão dor. Outro exemplo. Eu tenho percepções que me incomodam. É outro exemplo. Então, diante disso, qual o melhor caminho? Estudar o Evangelho. 1. 2. A segunda etapa da situação é você procurar agir dentro dos padrões éticos e morais cristãos. Aí a sua mediunidade vai ganhando corpo, vai ganhando segurança. Portanto, é importante estudar o Evangelho e o Livro dos Médiuns, ou o Livro dos Médiuns e o Evangelho. Mas para você conhecer o mundo espiritual, as leis espíritas, você tem que ler e estudar o Livro dos Espíritos. É outra informação importante para que a gente caminhe ao longo da nossa existência. Portanto, são conjuntos de informações que nós vamos angariando, nós vamos colocando para nosso íntimo e ao longo dos anos nós vamos nos aperfeiçoando. Ninguém estalou o dedo e ficou pronto. As pessoas trabalharam, suaram, molharam a camisa, choraram, que médium choram pelos cantos porque o impacto, as revelações, as informações, as sensações, às vezes doem. Mas não dói no físico, dói na alma. Chorar é bom? Às vezes sim. Dependendo do local, dependendo de como você se sentir. Mas não estanque as suas lágrimas. E saiba com quem você conversar. Com quem você conversa sobre as suas sensações e percepções. Com o dirigente da tarefa mediúnica, ou com algum integrante da equipe, ou com um amigo não espírita. E aqui, gente, é o tópico mais melindroso de toda a história. É o tópico mais delicado de toda a história. Aí o médium chega para o dirigente e fala assim, olha, eu fiz a minha oração e vi um sol vindo na minha direção. Um exemplo. Eu fui fazer minha oração, me senti muito mal, tinha uma coisa escura, uma bola escura que me incomodava, aquilo chegava a me doer a alma. É outro exemplo. Eu estava fazendo oração, veio um espírito dizendo que de outro planeta que veio para cá para mudar o mundo e eu tenho que participar dessa mudança do mundo. É outro exemplo. Tudo são percepções que podem existir, que o médium pode ter. Nós temos 3 exemplos, sem nenhuma relação com o fato em si, se existe ou não. Apenas para refletirmos sobre ele. Aí o dirigente, na opção 1, que o cara viu um sol, fica com inveja. Aí eu nunca vi esse sol. E ao invés de falar assim, é uma luz que veio na sua direção, eu não sei explicar agora, fala, talvez você não tenha visto nada, você está criando mentalmente alguma coisa. Então o médium, o dirigente sensato vai falar para ele,
Eu vi isso uma vez do Honório Abreu. A pessoa percebeu, ele relatou para o dirigente, no caso o Honório era o dirigente do médium, ele disse assim: e o que mais você viu? O que você sentiu? O que mais você sentiu? O que você poderia sentir? Da próxima vez, presta mais atenção na cor, na tonalidade, na aproximação. E aí você me fala. Aí é um médium que tem responsabilidade, está amadurecido. O dirigente, no caso, né, que não deixa de ser um médium, ele está amadurecido, tem responsabilidade, tem consciência da sua função ali dentro da sua responsabilidade. Seja em qual das três opções, ele tem que ter isso. Outra situação é aquele médium que está sempre vendo que a namorada do amigo está traindo ele, que o amigo está pulando a cerca, aquelas coisinhas de fofoca, que na homeopatia nós chamamos de laquesice, que a laquese adora uma fofoca. A personalidade laquese adora uma fofoca. Então toda pessoa que gosta de uma fofoca precisa de tomar o remédio de laquese, que é um sintoma luético e não é bom cultivá-lo. Bom, diante disso, a gente tem que parar para pensar. Como interagir, como reagir, como agir e como isso vai influenciar na minha vida, na nossa existência. Esses fenômenos que eu estou percebendo e com quem eu estou conversando. Então, um colega de tarefa, ele não tem que ter inveja da mediunidade do outro. Cada mediunidade, percepções, sensações, cada um tem a sua. Não adianta a gente querer ter a do outro, o outro tem a dele, nós temos a nossa. Temos que respeitar, temos que ter responsabilidade e principalmente ter consciência de como você vai orientar a pessoa. Se você der uma orientação errada, você se responsabilizará perante a justiça divina pela ação que você tomou. Então todos nós estamos aqui para tomarmos ações e atitudes que venham no futuro somar positivamente para nossas conquistas espirituais. E aí, quando você conversa com um amigo não espírita? Nós temos amigo não espírita, eu tinha um que ele sempre me passava as orientações, quando eu comentava as coisas com ele, e sempre orientação boa. Olha que interessante que você percebeu isso, que você sentiu aquilo, que você já não faz mais isso, que você está cortando, deixando de fazer essa outra situação. Ele conversava de uma forma amiga, realmente. Mas em compensação, tem pessoas que eu ouvi dois colegas conversando, eles são irmãos, um é médium e o outro não é médium. Pelo menos dentro do nível de percepção do número 1. Aí o número 2 falava para ele assim: isso é uma criação da sua mente, o espírito não existe. A sua mente criou essa imagem e aí você acha que ela existe. Aí o outro falou assim: mas ele traz informações que eu desconheço. Não, porque Deus quer que você tenha essa intenção. Ou seja, ele não tinha noção do que ele estava passando. Eu vi, observei, como eu tenho uma relação de amizade com os dois, falei: olha, cuidado. Para você, essas suas ideias funcionam. Para o seu irmão não funciona desse jeito. Você tem que respeitar as percepções dele. E se você quer ajudá-lo, você estuda as obras de codificação para que seja realmente útil o seu conselho para ele e para sua própria segurança. E se você eclodia a mediunidade? Aí a pessoa toma aquele choque de realidade mas eu não acredito nisso. Então ele acha que se ele não acredita, ele está livre. E muito pelo contrário. Muitas das vezes ele não acredita e o bicho está mais perto dele do que imagina. Como você interpreta as inspirações, intuições e percepções? O livro Missionários, Obreiros da Vida Eterna, a menina tem um sonho com um vidro de perfume e com a serpente. Então, ao acordar, ela vai no mundo espiritual, a avó dela conta aquela história, e ela acorda com um pensamento totalmente diferente do que era a realidade. Mas ela sabia que ela tinha visto uma serpente que tinha um vidro de perfume que tinha quebrado e entornado um perfume muito bom ali. A partir dessas três informações, que lá no livro é muito mais importante, é muito maior as informações que a avó passa para ela, ela trouxe essas informações e ao meditar durante o dia, a avó ia dando toques intuitivos para ela descobrir o que ela tinha passado o recado. E aí ela começou a entender que ela tinha que se livrar de determinadas amizades que eram perigosas. Então o sonho, a gente não vai interpretar 100%, mas nós vamos entender parcialmente. No livro Iniciação em Viagem Astral tem N exemplos de interpretação de sonhos. Então,
O Miramês, ele mostra para as pessoas um conjunto de dados, um conjunto de informações que devem ser bem interpretados para que a pessoa tenha segurança naquilo que se propõe a fazer, a receber e trabalhar. Todos nós somos responsáveis, mas alguns são um pouco mais responsáveis. Ou melhor, tem um pouco mais de responsabilidade sobre os ombros. Portanto, é importante saber como você lida com como você interpreta essas inspirações, intuições e percepções. Saiba se defender das fofocas, das intrigas, dos assuntos triviais. Muitas coisas a gente tem que se informar. Sobre a política, o espírito falou para mim que... falou. Você vai na internet e procura sobre aquele assunto. Você vai achar na mídia A, na mídia B, na mídia C, ou seja, a mídia A, as grandes mídias. A mídia B, as médias mídias. E a C, aquelas mídias menores. E aí você pega o que o espírito te falou, o que você leu e vê os fatos. Avaliando tudo isso, é o que Kardec fala. Diante dos fatos, não há contestação. Aí você vai saber se aquilo ali está coerente ou não. O médium e a transição planetária. É outro momento que a gente tem que fazer de nossas percepções, de nossos estudos, para a gente fazer uma boa avaliação de como nós estamos lidando nesse momento. Como é vivenciar a mediunidade em momentos de transição planetária? Na transição planetária, nos mostra a doutrina espírita que terão mais uma seletividade de quem vai ficar na Terra. Portanto, o médium que fracassar ou que errar, ele vai estar complicado dentro do seu processo evolutivo. Portanto, quanto mais nós estudarmos Kardec, quanto mais nós estudarmos a doutrina espírita, mais segurança nós vamos ter nas nossas ações, mais segurança nós vamos ter na forma da gente se conduzir ao longo desta vida. Portanto, como vivenciar a mediunidade em momento de transição planetária? Com amor, com responsabilidade, com conhecimento de causa. Portanto, estudarmos a doutrina espírita para o momento de transição planetária é fundamental, é essencial. Como devemos nos portar perante a equipe e os amigos nessa fase? Então, perante a equipe mediúnica, perante a equipe de tarefa e perante os amigos da sociedade, do trabalho, da casa, da família, da escola, nós temos que procurar cativar as amizades, respeitar as individualidades de cada um, mesmo que a gente não seja bem visto nesse primeiro momento, mas depois as pessoas vão trazendo para nós nossos novos valores. E teremos que ter muito cuidado com as nossas ações e atitudes ético-morais. Minha atitude é ética perante minhas colegas de faculdade, ou meus colegas de faculdade? Vamos prestar atenção nisso. Mas esse momento é de eu aproveitar a vida. Aproveite, faça bastante o bem, conscientize seus amigos da responsabilidade perante a transição planetária, procure trazer para todos a base de entendimento que fortaleça a disposição do espírito em fazer o bem, de fazer o melhor. Todos nós estamos aqui na Terra, baseado em condições, numa base de ações para melhor entendermos as relações de vida e as nossas reações à vida. Educar nossos espíritos, seja mentalmente, emocionalmente, eticamente, moralmente. Ou seja, nós temos que fazer uma grande reavaliação de nós mesmos a cada tempo, a cada momento, a todo tempo. Trabalhemos, pois, para fazermos essa melhoria. Como devemos nos portar? É isso que a gente estava falando. Como devemos nos portar perante a nossa cidade, nação e o planeta? Eu jogo lixo na rua? Todo mundo joga, vou jogar também. Você vai ao estádio assistir um jogo de futebol, você vai fazer igual os japoneses, levar uma sacolinha para botar seu lixo dentro e levar de volta para botar no lixo, ou você vai jogar o seu lixo dentro do estádio? Vamos raciocinar. Vamos pegar os bons exemplos para educar nossos espíritos. Vamos pegar os bons exemplos para edificar o bem onde quer que nós estivermos. E perante a nossa nação, você tem feito oração pela nação? Você tem feito oração pelos dirigentes políticos? Boas mentalizações? Se você quer xingar, você fala, desperte para Deus. Que aí, Deus, com todo o seu poder, com toda a sua força, ou os bons espíritos que trabalham em nome de Deus, a partir dessa emanação mental, vai fazer com que aquela pessoa passe a pensar, opa, existe um Deus que governa a minha vida? Eu não posso tomar a atitude X nem a Y, eu tenho que buscar uma atitude coerente com a ética e a moral cristã. Agora, se você xinga, as ondas mentais negativas vão se somando,
e chega em situação perigosa. Da mesma forma com relação ao nosso planeta. Deixe cada um cumprir bem a sua função. Se você não entende o que ele está fazendo lá, que desperte para Deus. Que fulano, Beltrano, Ciclano, despertem para Deus. Os presidentes das grandes potências mundiais, despertem para Deus. É isso que você tem que pedir. E nós temos mentalizações para eles na internet, para os principais líderes mundiais. Vamos fazer. Vamos fazer para os dirigentes do nosso país também. Vamos emitir ondas mentais positivas, comandos mentais positivos. Principalmente quem é médium. Que energia mental você irradia? Tem cultivado o hábito da oração? É o que a gente falou agora. Vamos emitir boas ondas mentais, vamos emitir bons pensamentos e levar o pensamento ao Pai. Jesus, mestre de amor e de misericórdia. Abençoe os políticos do Brasil, abençoe os políticos do mundo. Abençoe os juízes do Brasil, abençoe os juízes do mundo. Para que eles despertem para Deus. Para que eles tomem consciência, Senhor, de suas responsabilidades. Para que eles saibam agir, respeitando a nação a qual eles dirigem, respeitando o nosso planeta, respeitando aqueles que sofrem, respeitando aqueles que trabalham e aqueles que gerenciam. Senhor, derrame do teu amor sobre os líderes políticos da terra. Derrame do teu amor, Senhor, sobre os líderes jurídicos da terra. Derrame do seu amor, Senhor, sobre os líderes militares da terra. E os líderes de organizações e de ONGs, derrame seu amor sobre eles, Senhor. E desperte-os para Deus. Que eles possam ser despertados para a consciência de responsabilidade cristã e que as luzes divinas possam envolvê-los. Quanto melhor trabalharmos esses sentimentos, esses ensinamentos, melhor vamos conseguir fazer com que o nosso mundo realmente seja melhor.